Olá, caros amigos, caras amigas de Parauapebas, em especial você, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Essa matéria aqui é especial para cada um de vocês. Estamos aqui recebendo o nosso companheiro deputado Keniston Braga. Muito obrigado, Keniston, por estar aqui nessa visita que ilustra a nossa sede do Sindsaúde para tratar de um assunto de sua importância, né? A gente tem acompanhado, você foi o parlamentar, hoje representante do Pará, que está compondo a comissão especial para a discussão da PEC 14, que é uma PEC direcionada a essas duas categorias, agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde. E eu queria ouvir de ti mais como é que está essa articulação, as perspectivas, né, do que trata essa PEC 14 para que os nossos, a categoria de agentes de combate às endemias e comunitário de saúde tenha ciência do que está sendo debatido em Brasília e a importância dessa PEC ser discutida e aprovada no Congresso. Muito obrigado, meu caro amigo e companheiro Marden. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje na sede do Sindsaúde. Sabemos das inúmeras dificuldades que a saúde enfrenta no nosso país, que esse ambiente da saúde, tanto os profissionais quanto quem mais de verdade necessita acessá-la, que é a sociedade. E olha, poder fazer parte neste momento da minha vida, né? Sou um parlamentar federal, prioritariamente eleito a partir de Parauapebas, tive uma votação expressiva aqui. Usar este ambiente para poder contribuir, deixar um legado positivo para essa transformação da vida, né? Primeiro, dessas pessoas que atuam como agente comunitário de saúde e agente de endemia, é de verdade uma alegria muito grande. Agradeço muito ao meu partido que enxergou em mim a possibilidade. De verdade foi uma cadeira muito disputada lá em Brasília nos últimos dias. Muitos deputados queriam estar lá. E eu tive a grata surpresa de ser escolhido pela direção nacional do meu partido para ocupar uma cadeira como membro titular dessa comissão especial que irá discutir e debater os caminhos que levam à aprovação ou não da PEC 14. A proposta dessa comissão especial é elaborar uma proposta que aí vai para o plenário e a gente, de verdade, ter essa conquista que é tão necessária nesse momento. É importantíssimo isso, Keniston, que a gente, quanto sindicato, aqui na representação, a gente está lidando no dia a dia com as categorias em geral, mas em especial porque são duas categorias muito volumosas em todo o Brasil, em especial em Parauapebas também, né? Só de agente comunitário de saúde nós temos mais de 500 hoje, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias também, quase 300, enfim. Então é um contingente muito grande e que requer um cuidado bem especial. Eu te falo isso porque nós diariamente, a gente está recebendo aqui a visita de agentes comunitários de saúde ou de combate às endemias com algum processo de adoecimento, seja do aspecto da atividade laboral mesmo. Então nós temos histórico em Parauapebas de companheiros ou companheiras com câncer de pele, isso é fato. Tá? Temos o próprio aspecto da saúde mental desses trabalhadores e algo que traz para essa discussão, que eu vou adentrar nessa pauta contigo também, que a gente está discutindo em Parauapebas, é a sobrecarga desses trabalhadores. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente sabe que o Brasil é um país continental e nós temos uma diversidade do aspecto climático, né, impressionante, que vai de 13 graus para o sul e sudeste a 35, 37 na região norte. E nós temos alguns dispositivos dentro da legislação que estabelece que essa realidade climática e regional do Amazônia, do Nordeste, ela tem que ser olhada diferenciadamente até para a questão da jornada de trabalho. E aqui em Parauapebas, esses trabalhadores eles sofrem muito por conta dessa obrigatoriedade na legislação das 40 horas. A gente está numa discussão hoje junto com a Secretaria de Saúde, sensibilizando as condições de trabalho desses trabalhadores. E eu queria ouvir de ti também como é que está esse debate, dessa possibilidade. Salvo engano, existe um projeto de lei, acho que é o 5312, que trata dessa possibilidade de se tornar uma lei federal da redução de jornada de trabalho. E eu queria ouvir um pouco de ti para dar também essa perspectiva para essa categoria. Essa história de termos um país gigante, né, um país imenso, por exemplo, nesse momento, nesse período do ano, os nossos agentes, eles precisam de guarda-sol, de lá precisa de agasalho, né? Então lá está muito frio e aqui começa o calor muito grande. Mas enfim, Marden, de verdade a ideia é proporcionar a esses profissionais, eu acho que tardiamente, né? A gente já passou da hora de reconhecer a importância
e dar a eles melhores condições, porque o resultado do trabalho deles é notório, ele tem um impacto significativo na saúde pública. Eu costumo dizer que esses agentes são a porta de entrada do SUS. Eles são, a partir da prática da medicina preventiva, né, eles conseguem antever os problemas, diminuir a fila nos hospitais, diminuir os investimentos, o valor, a soma dos recursos, porque a gente acaba de verdade prevenindo muitas doenças, muitas situações que são até situações corriqueiras, normais, tipo a vacinação, o cuidado com a dentição. Então são muitas coisas que esses profissionais contribuem. E a gente precisa minimamente, você menciona, né? É ruim ver, por exemplo, na atual situação, que depois de anos de dedicação, um agente comunitário de saúde ou um de endemias se aposente com salário mínimo e ainda tenha que arcar com os custos do sofrimento de um câncer de pele, que na nossa região, pela forte incidência solar, é comum. Então, o que a PEC busca, o que hoje o Congresso Nacional, e aí eu te trago uma mensagem positiva de lá, há uma reunião de forças, são parlamentares de todo o nosso país, dos diferentes estados, que se reúnem em torno dessa proposta. Existem, inclusive, eu vou falar da deputada Laura Carneiro, do Rio de Janeiro, que foi uma agente comunitária de saúde, que conhece profundamente, então ter a Laura nesse ambiente da discussão é muito positivo. E essa é a atmosfera que eu percebo hoje lá dentro do Congresso, de que a gente tem que de verdade pagar essa conta. A gente precisa estabelecer um novo tempo, virar a página e dar a esses profissionais totais condições para que eles possam trabalhar. E ao final dessa jornada, quando tudo isso passar, eles tenham uma aposentadoria digna. Isso é de verdade um consenso dentro da casa, e por isso, e aí o nosso presidente Hugo Mota autoriza a criação dessa comissão especial, e eu fui escolhido pelo meu partido, né? Cada partido fez uma indicação de 3, dependendo da representatividade, o MDB tinha direito a 3 cadeiras de titular, e eu fui escolhido pelo meu partido para estar lá. É uma honra poder representar o estado do Pará, representar essas 2 categorias, e eu vou de verdade fazer o máximo para que a maneira de enxergar isso do paraense prevaleça lá, tenha de verdade o seu espaço garantido dentro dessa discussão e da aprovação dessa PEC. É muito importante isso, Kenston. Eu costumo dizer que o bom gestor, né, se ele tiver o mínimo de visão no aspecto de gestão pública, principalmente se tratando de saúde, e no geral também, porque são esses trabalhadores, os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde, que na sua atuação no dia a dia, além da questão da medicina preventiva, de prevenir todos esses processos, são eles que elevam os indicadores do município, né? Onde você tem que alcançar algumas metas de gestação, de alto risco, que é o acompanhamento que os ACS fazem na estratégia de saúde da família. Então, quando esses indicadores eles alcançam a meta estabelecida pelo Ministério, é mais verba que vem para o município. Só que nós temos, infelizmente, alguns gestores que não têm essa visão, né? Acha que não é só mais trabalhador, mas não tem a visão mais macro da importância desse processo, que é para a qualidade de vida da população e automaticamente, né, para o próprio orçamento do município, que ele ganhe uma robustez, porque é aplicado mais recurso nesse aspecto. Nós estávamos num debate até um tempo desse, onde havia uma resistência imensa da atual gestão em fazer a nomeação dos agentes comunitários de saúde. E foi tudo deixado dentro de uma planificação do estudo estratégico, onde a cobertura era para nós alcançarmos praticamente 100% da população de Parauapebas. Mas, infelizmente, alguns não têm essa visão, levam tudo para a política, e aí quem padece é a nossa população e o próprio município, que acaba perdendo esses recursos. Então, eu vejo que é uma honra para nós, quanto município de Parauapebas, temos um representante nessa comissão especial, sendo um deputado nosso aqui da casa, né, e principalmente do nosso estado do Pará, porque de fato é uma pauta importantíssima de uma categoria de suma importância na saúde pública brasileira e para o orçamento de todos os municípios brasileiros. Marlene, com certeza. Isso é um aspecto que deve ser levado em consideração durante toda a discussão que essa comissão especial vai ter. Eu me orgulho muito de
de estar vivendo esse momento da minha vida e levar para este momento a experiência de ter feito gestão pública com profundidade como eu fiz. Aqui em Paraupebas eu começo a fazer, a executar essa atividade lá no Amapá e a partir de 2004 aqui em Paraupebas, a partir de 2005 aqui em Paraupebas. Então eu tenho com muita clareza a visão ampliada da importância desses profissionais. É impressionante como a falta de conhecimento do grande público sobre a importância disso é alarmante. Você pergunta sobre, você sabe o que fazem e quem são? Eles dizem, aquele pessoal que anda na rua batendo na porta das casas, né? Então, talvez isso contamine a mente de determinados gestores que não se aprofundam na busca da informação e gere esse descaso, gere esse posicionamento que distancia esses profissionais de uma realidade que é muito boa para quem está fazendo gestão. Você fala do aumento dos índices, isso não é só isso, aumentar os índices, isso significa mais recursos na saúde do município, injeção de mais recursos. Então, é muito importante que todo gestor, independente da linha de pensamento, ideológico ou qualquer outro tipo de posicionamento, busque entender que esse agente, bem com seus EPIs em dias, com condições mínimas de transporte, com a garantia de que ao final dessa jornada da vida deles, eles vão ter uma aposentadoria digna. Não tenho dúvida nenhuma que nós iremos aumentar a possibilidade de investimento e vamos diminuir os casos, vamos diminuir a possibilidade de morte das pessoas, né? Porque eles estão praticando essa medicina preventiva que evita com que chegue a um extremo e essa pessoa tenha que ser internada, tenha que ser absorvida por essa estrutura tão sufocada já que é da saúde pública. Então a ideia de estar lá não é só de estar lá, não é só de ocupar uma cadeira dessa importante e me prevalecer politicamente disso. De verdade, a minha intenção, e talvez tenha sido por isso que o meu partido me escolheu, é levar toda essa experiência vivida na gestão pública e contribuir para que a gente monte uma proposta digna, uma proposta que seja plausível, que seja executável, porque a minha maior preocupação não é só de criar essa lei, não é só alterar a Constituição, mas é criar condições para que ela de verdade na prática aconteça. Nós estamos repletos de leis que são criadas, são sancionadas e que na prática não acontecem. Então a gente precisa nesse momento pensar nesse sentido. Não existe a lei ideal, existe a lei necessária. Necessária a partir desse apelo, dessa configuração que todos nós já sabemos, mas que acima de tudo possa ser executada. Que a gente tenha de verdade essa transformação positiva na vida desses profissionais. É isso que eu estou buscando lá dentro e tenho certeza que ao final de tudo isso nós iremos nos orgulhar desse legado positivo que vamos deixar para a saúde do país e aí virar essa página, buscar outras conquistas. Eu acho que é um passo de cada vez. Avanços já foram conquistados em alguns municípios, é o exemplo de Paraupebas. No passado, a partir da atuação do próprio sindicato, da atuação de vocês, abriu os olhos da gestão municipal, de gestões municipais anteriores, para a importância de fazer esse investimento, um uniforme, um EPI, um simples protetor solar. Isso muda muito, isso cria de verdade condições adequadas e até essas pessoas se sentem enxergadas, valorizadas. E tudo que nós, cidadãos brasileiros, precisamos fazer é de verdade entender isso e dar a essas pessoas todos os méritos que elas merecem. Já são muitos anos aí de abandono e de descaso para pessoas e categorias que são fundamentais para a gente ter uma saúde melhor no nosso país. A gente costuma dizer, quanto ao movimento sindical, que a gente não pode esperar tudo dos parlamentares e nem do governo, né? Então, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então, há conquistas que, de fato, os trabalhadores eles entendem muito bem esse recado do sindicato, que quando a gente chama para a luta, vai para a luta, e graças a essa luta e a consciência de cada um companheiro nosso que assiste aí, é que nós alcançamos um patamar hoje de realidade brasileira, Keniston, de qualidade
desses trabalhadores em nível do Brasil. O Paraopebas hoje é uma referência. Eu estive agora na Conferência de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras lá em Belém, a Conferência do Estado do Pará, e Paraopebas, de fato, ele era o diferencial, né? Eu vi muitos companheiros se lamentando, mas lá eu ganho só 1.000 e pouco, ganho não sei o que, lá eu não tenho EPI. Eu falei, não, mas Paraopebas a gente tem tudo isso. Ela falou, mas como? Eu falei, através da luta sindical. A gente luta por aqui, mas também a gente busca os caminhos dentro do processo democrático, que são as instâncias de deliberação e discussão, e é o que vocês estão fazendo agora. E aí, eu queria te ouvir também, já para a gente finalizando, como é que está a tramitação, além da PEC, porque nós temos vários projetos dessas categorias andando ali, né? Tem, como eu te falei, a redução da jornada, tem a PEC 14, nós temos uma outra PEC, salvo engano, que é agora para o salário de 3 salários mínimos, o teto salarial deles. E como é que estão esses burburinhos? Tem perspectiva para isso? Teria como... Eu sei que só tu é só um representante, mas uma data limite, como é que está essa conversa lá no Congresso? Olha, primeiro, destacar a importância dos sindicatos. E a condição principal para essas conquistas é que a gente possa coadunar forças no sentido de cada um, dentro da sua área de atuação, possa formar uma proposta coesa, que enxergue a partir da visão do sindicato, a partir do parlamento municipal, a partir do parlamento estadual e do parlamento federal, que possam abrir os olhos dos governantes, né, de quem tem de verdade a caneta na mão, quem tem a possibilidade de transformação mais rápida e imediata, para que eles ajam nesse sentido. Então, não tenho dúvida, o sindicato em Paraopebas, ele, ao longo da história, nós somos uma cidade ainda muito jovem, adolescente praticamente, comparada com outras cidades do nosso estado, mas que muitas conquistas foram obtidas. E a obtenção dessas conquistas, ela passa por essa clareza de entendimento da importância dos sindicatos, das associações, das cooperativas. Então, se todo mundo se juntar e apresentar coisas organizadas, propostas que possam ser palpáveis, não podemos, de verdade, sonhar muito alto e depois a gente quer que o tombo é grande. Então, a gente precisa manter o pé no chão, apresentar o que é necessidade e entender o que é possibilidade. Então, parabéns ao sindicato, e de Paraopebas se destaca. Vocês, ao longo de toda a trajetória, toda a existência de luta, a história de luta de vocês, obtiveram muitas conquistas. Repito, Paraopebas é diferente. Paraopebas, quando você vai fazer, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar diferenças positivas a nosso favor. Por quê? Porque ainda temos muitas condições financeiras para poder fazer essa mudança. Estabelecer paradigmas que podem ser copiados por outras cidades, né? Nós estamos falando de uma cidade que já no início do seu 6º mês arrecadou mais de R$1 bilhão. Então nós temos, é só fazer essa coisa bem feita, bem planejada, de uma maneira segura. Nós vamos sempre estar na vanguarda, nós vamos sempre estar nos destacando, porque nós temos condições para isso. Quanto a toda essa atmosfera de leis que estão lá, nós estamos falando de uma batalha que começou semana passada, nós estamos falando de uma luta de anos, né? Então, nesse período foram surgindo propostas de lei que melhoram o salário, proposta de lei que cria a periculosidade, proposta de lei como a PEC 14, que institui a aposentadoria especial para os agentes. O que a gente está tentando fazer? Para a gente não ficar perdendo muito tempo e buscando... vários retalhos, né? Tentar aglutinar. Essa é a palavra. A gente quer juntar essa coxa de retalhos que é essa batalha e transformando na PEC 14 como seu carro-chefe. Buscando a partir dessa proposta da PEC 14, por isso a criação da comissão especial, de apresentar uma proposta que chegue minimamente a uma condição ideal de trabalho. Essa é a proposta. E nós estamos lá buscando isso. A PEC 14 foi instalada essa semana, na quarta-feira, terça-feira, né? Foi na terça-feira, já está escolhido o presidente, já está escolhido o vice-presidente e os membros estão lá já empossados e a gente vai começar a trabalhar. Acredito que na semana que vem já deva ter a primeira reunião efetiva já de trabalho e aí eu vou apresentar algumas propostas. As nossas propostas, elas partem do pressuposto da nossa realidade. Nós temos um estado com dimensões continentais, o Pará é um país, né? Nós temos a característica do ribeirinho, nós temos
o homem daqui da nossa região, nós temos o pessoal do Marajó. Então nós temos dificuldades distintas, mas que são conhecidas de todo mundo que faz gestão pública, que atua no ambiente da política do nosso estado. Então a ideia é levar isso. E uma das propostas que eu vou fazer para esta comissão especial é que a gente possa criar dentro da comissão especial comissões que possam subcomissões, essa é a palavra, que a gente possa de verdade ir até o estado, porque é difícil levar todos os agentes. Eles têm feito um esforço hercúleo para estar lá. A gente sabe quanto custa chegar em Brasília, então é sempre uma coleta daqui, uma coleta dali para arrumar um ônibus. Essas pessoas vão lá, mas é essa força, é essa persistência que nos fez chegar onde chegamos. Então a ideia é de que a gente tire subcomissões, não dá para vir todos os deputados, mas que tire 2, 3 deputados e possamos ir aos diferentes estados brasileiros discutir propostas de cada um desses lugares. Ou seja, nós não podemos errar. Nós temos uma oportunidade ímpar, uma oportunidade desejada há muito tempo pelas categorias, e nós precisamos tirar um entendimento comum. Vai ser o entendimento da maioria. Tem diferentes correntes de pensamento dentro das próprias categorias. E a gente precisa tirar o que é mais possível de acontecer nesse momento e dar esse primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Depois que a gente obtiver essa conquista, a luta não para. A luta não se encerra aí. Nós vamos atrás de outras e outras e outras. Repito, precisamos entender o que o Estado brasileiro hoje é capaz de absorver nessas propostas que nós vamos fazer na PEC 14. Então, sem dúvida, encontramos o caminho. Encontramos, como se diz no popular, o fio da meada. E encontrar o fio da meada é nos dar a certeza que nós vamos destrinchar esse novelo todo e trazer um ambiente muito melhor para todos os agentes comunitários de saúde e de endemias. A ideia dentro dessas subcomissões seria trazê-las para as regiões, só para entender melhor, para travar esse debate diretamente com esses trabalhadores. Exatamente. Ouvir a realidade, ouvir a demanda. Ninguém melhor... Através de seminários, algo nesse sentido. Exatamente. Ninguém melhor, presidente, do que essas pessoas para nos dizer o que elas passam, o que elas sentem, de verdade, qual é o dia a dia dela. E como eu disse, dentro do nosso estado nós temos diferentes realidades. Então, se a gente conseguir juntar minimamente os representantes de cada uma dessas regiões, de cada uma dessas cidades, em seminários, para a gente ouvir, dar a ele a voz. Não é uma proposta do deputado, das deputadas, é uma proposta dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia. Então, é dessas pessoas que a gente precisa ouvir. E a partir da coleta dessas informações, a gente vai dizer o que é possível. Então, nós vamos tirar de verdade, percebo um grupo de deputados compenetrados nisso, né? Percebo, eu volto a dizer, tem lá deputada que foi agente comunitário de saúde, então sabe de verdade onde aperta o sapato e onde dói o calo. Então, essa é a nossa intenção com esse trabalho que eu vou realizar lá dentro da comissão especial. Perfeito. Então pode contar com o Sim de Saúde. Nós estamos nessa para poder mobilizar a nossa categoria. Então vocês já ficam aí já pré-avisados, né, da possibilidade de nós fazermos aqui um grande seminário com o envolvimento de todos os agentes comunitários e os agentes de endemias para travar esse debate. Vocês, que a proposta de vocês chegue lá em Brasília através do nosso representante aqui do Pará, dentro da comissão especial da PEC 14, para que mais uma conquista se chegue, para que mais avanços nós tenhamos para cada agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Kenston, deixar o teu recado final, te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela visita. A gente tem acompanhado o trabalho quanto sindicato, nós também que não paramos no nosso trabalho, na representação, e a ideia é isso, é aproximar, na verdade, os mandatários, né, dessa relação de poder, seja do Congresso, seja do próprio Executivo, e nós somos aqui, a voz deles também nessa representação mais da base, né, fazendo essas reivindicações e essa representação. Então é muito bom contar contigo nessa comissão, tendo certeza que tu farás uma grande representação e que tu de fato levarás os anseios da nossa população, de todas as regiões do estado do Pará, em especial de Parauapebas, que a gente vai estar aqui contribuindo nesse debate contigo, para que nós possamos chegar a essa vitória. E a delegação do Sim de Saúde Parauapebas estará lá em Brasília, acompanhando, se Deus quiser, a votação e a aprovação dessa PEC. Fica aí o seu recado final para a nossa base.
O que eu quero dizer a todos vocês, agentes comunitários de saúde de Rendemesa, é que vocês continuem fazendo o que fizeram ao longo de todos esses anos. Usem todo esse poder de articulação, de luta, de entendimento de causa que os sindicatos têm. O de Parauapebas é uma referência para todo o nosso estado e para todo o Brasil, porque as conquistas aqui não é que obtiveram através do sindicato, não são conquistas de todos os lugares. É uma prerrogativa do município de Parauapebas, mas repito, só a coadunação das forças, né, buscando diferentes formas de enxergar isso, diferentes pontos de vista, que a gente vai tirar a proposta que nesse momento é a necessária. E aí a gente vai continuar lutando para buscar. Então contem com a atuação do deputado Keniston, que é morador dessa cidade, que já fez gestão com profundidade nessa cidade, conhece as mazelas e as conquistas que a saúde pública no nosso município obteve, para que a gente possa trazer de lá, nesse dia aí vai ser uma alegria muito grande olhar para aquela galeria no dia dessa votação, enxergar vocês, enxergar o sindicato, enxergar os nossos profissionais, para que a gente possa dizer, o Pará contribuiu de maneira decisiva para que nós chegássemos a esta conquista. Esse é o meu objetivo, essa é a minha missão e a minha obrigação com cada uma e cada um de vocês. Valeu, Keniston, mais uma vez, obrigado. E companheiros, até a próxima aí para mais um bate-papo de pautas de interesse da categoria da saúde. É o Sindisaúde na representação dos trabalhadores em saúde de Parauapebas. Sindisaúde, esse é o seu sindicato.